Bom, a receita de hoje está super especial. Vocês viram eu falar no neném? É o nosso cinegrafista aqui. Eu perguntei para ele se ele gosta. Nós vamos aprender a preparar um bolo de cenoura super simples e delicioso. Então, não perca tempo e fique de olho nesse passo a passo com o Zanviana. Vamos acompanhar. Bolo de cenoura. Simples, saboroso e fácil de fazer. Os ingredientes para o bolo são 200 gramas de cenoura sem casca, 4 ovos, 1 xícara de óleo, meia xícara de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo. Fermento a gosto. Pela receita, o bolo de cenoura deve ser muito simples de fazer. Mas aí eu lhe pergunto, Ingrid, é fácil de fazer o bolo de cenoura? Eu acho muito fácil de fazer o bolo de cenoura, bem rápido. Só que tem uns truques que são perfeitos, assim, para realmente o seu bolo de cenoura sair maravilhoso. Diga um agora para o nosso telespectador. Primeiramente, a escolha da sua cenoura, né? Porque é um vegetal que a gente não come toda hora, assim, e não só ele, a gente sempre come a cenoura com outra coisa. E a dica vem em relação à cenoura o quê? Quanto menor a cenoura, mais concentrado o sabor da cenoura vai ser, né? Então, as cenouras menores são melhores para fazer a receita, porque elas vão saborizar mais seu bolo. Então, o tamanho da cenoura interfere no sabor. Pode ser que cenouras maiores não tragam aquele sabor que você queria tanto para a sua cenoura, ou para o seu bolo, já que os cenouras menores concentram mais aquele sabor e até a cor também, trazer assim, ficar um bolo bem bonito. Eu vou utilizar no liquidificador tanto os ingredientes líquidos como o açúcar, que também conta como ingrediente líquido. No liquidificador eu vou mandar o açúcar também, para que o bolo não fique caroçudinho, a gente não fique sentindo os cristais de açúcar na finalização do nosso bolo. Então eu vou usar aqui o liquidificador, cortei minha cenoura em pedacinhos pequenos, para facilitar na hora de bater. Isso também não vai interferir, depois que eu bato, que eu peneire, para que não fique nenhum pedacinho de cenoura ali na minha massa. Então coloquei a cenoura, coloquei os ovos, vou colocar o óleo, ou seja, todos os ingredientes líquidos, né? E o açúcar. Vou bater e aí em seguida eu misturo com a mão mesmo com os ingredientes secos. Vou colocar aqui na peneira exatamente para evitar esses pedaços de cenoura. E aí a gente quer evitar que esses pedacinhos fiquem no resultado final da nossa massa. Essa receita, por que eu acho essa receita maravilhosa? Porque ela não vai uma quantidade exagerada de cenoura. Muitas vezes o seu bolo de cenoura não fica fofinho e perfeito como você esperava, porque a gente às vezes exagera na quantidade de cenoura. A cenoura é só para saborizar o nosso bolo. Não precisa ser um bolo com pedaços de cenoura, porque corre o risco do seu bolo ficar solado, do seu bolo ficar pesado. Então aqui eu já bati os meus ingredientes líquidos, vou colocar o meu trigo, pode ser trigo com fermento ou adicionar o fermento, aqui eu já adicionei o fermento e vou misturar com o meu batedorzinho, meu batedor de arame, porque ele mistura mais fácil. Mas se você tiver uma colher de pau ou se tiver uma espátula, qualquer coisa que seja mais fácil para você, também dá certo. A receita está praticamente pronta, a gente vai só colocar para assar. E no forno também tem mais um truque, porque o bolo de cenoura, como a cenoura é um vegetal bem pesado, ele precisa de um forno bem quente. Então mesmo que você tenha um forno elétrico doméstico na sua casa, às vezes ele não é tão quente. O ideal é que você asse no seu forno mesmo a gás, porque são fornos mais quentes. Eu vou pegar essa forma aqui, ela é menorzinha porque eu fiz uma receita menor. Vou usar o desmoldante, mas você pode usar a margarina com o trigo, aquele tradicional. Nesse momento aqui que você está fazendo o seu preparo, como é uma massa de bolo rápida, fácil, o seu forno já tem que estar esquentando, para na hora que você colocar, o seu forno já está na temperatura ideal, para o seu bolinho ficar perfeito.
Vou dar uma batidinha assim mesmo aqui na minha forma. Por quê? Porque isso solta as bolinhas de ar que tem no fundo da sua forma e não vai fazer o seu bolo ficar cheio de buraquinhos. Às vezes a gente corta e o bolo tá cheio de buraquinho. Por quê? Porque a gente deixou de dar essa batidinha aqui na hora de colocar no forno. Esse aqui já vai pro forno. Nosso bolinho já tá pronto aqui, ó, bem coloridinho, maravilhoso e super fofinho. Agora a gente vai fazer a calda. Vou utilizar aqui para fazer a minha calda uma panela de fundo grosso, para que o meu recheio, a minha calda não grude no fundo da panela e não fique cheio de gruminhos. Então vou usar aqui uma espátula também. Essa é uma espátula de silicone, ela vai raspar bem o fundo da minha panela. Mas se você não tiver, não tem também tanto problema, você pode usar uma colher de pau e tudo mais. Vou utilizar um batedor também, que provavelmente se você não tiver em casa pode usar até um garfo também para misturar bem. E vou misturar os ingredientes. Aqui eu vou utilizar leite condensado, meia caixinha de creme de leite e vou colocar, para saborizar a nossa calda, o chocolate 50%. Agora já podemos ir pro fogo, ele fica mais ou menos em torno de... Quando levantar a fervura, você deixa mais ou menos uns 2 minutos que já está finalizado. Já tá uma calda bem molinha, bem perfeita, bem maravilhosa aí pra você. Nossa calda de chocolate maravilhosa está pronta. Aqui ela tá bem quentinha, porque se a gente quer cobrir um bolo e tem aquele caimento bonito, é importante que a nossa calda esteja quente. Não precisa estar fervendo para não danificar o nosso bolo, mas é preciso ela estar bem morninha. Vou utilizar aqui, ó, para derramar no nosso bolinho. E essa é a parte mais complicada, que é a parte de degustar o bolo de cenoura com calda de chocolate perfeito. Aquele bolinho fofinho e com uma cobertura generosa, porque eu acredito que a gente faz bolo de cenoura com chocolate mais para comer o chocolate do que o próprio bolo de cenoura. Então a gente bota uma calda de cenoura generosa e já aproveita o nosso bolinho. Olha, Ingrid, é impossível não gostar de uma delícia dessa. Olha, visualmente, olha esse bolo de cenoura com essa cobertura de chocolate. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a origem do bolo de cenoura e uma das supostas origens seria que na Idade Média, para substituir açúcar, que na época era caro, ele colocava a cenoura, porque a cenoura, né, é doce, e aí para fazer os pudins eles colocavam a cenoura. Daí surgiu o bolo de cenoura, né? Ficou o bolo de cenoura mesmo tradicional. Agora chegou o momento, né, da degustação. Eu estou vendo aqui a cobertura de chocolate. Nos Estados Unidos, segundo a minha pesquisa também, eles gostam de colocar cream cheese. O que é que você acha? Ou o bolo de cenoura só vai bem com chocolate? É assim, eu acredito que para o brasileiro, no geral, é bem complicado você comer o bolo de cenoura numa proposta mais salgada, né? Porque geralmente o bolo americano ele vai especiarias, que são temperos, vai a cobertura de cream cheese, que é uma cobertura salgada. Então, para o nosso paladar, pode ser que algumas pessoas ou a maioria das pessoas não gostem. Eu mesma, particularmente, já provei e não foi um bolo que eu achei que fica muito gostoso. Então, é mais muito de região, assim. Enfim, pra gente aqui brasileira, eu acredito que o bolo de cenoura com chocolate seja a proposta, assim, perfeita. E olha a cor que fica o bolo de cenoura. Agora vai degustar. Vamos lá, quer dizer que então o melhor mesmo é a calda de chocolate. Pelo menos eu acredito que pro brasileiro o bolo com calda de chocolate, ele é bem mais especial. Gostosão. Macio, gostoso e o açúcar no ponto certo para mim. Para o telespectador conhecer mais do seu trabalho, você é confeiteira, trabalha doce, é a sua especialidade. Como é que surgiu esse interesse por doce? Eu sempre gostei muito de cozinha no geral, né?
E aí veio a pandemia, só em casa, e eu acabei apostando, foi uma aposta mesmo. Tipo, não tô fazendo nada, eu gosto muito disso. E o que tinha na internet eram cursos gratuitos. Então, passava o dia estudando, assistindo aulas, acordava cedo para assistir aula e ia dormir tarde. E acabou que de tanto estudar eu comecei a entender. E para mim, depois que eu entendo um processo, é bem mais fácil eu levar ele adiante. Então, depois que eu entendi o processo da confeitaria, do bolo, de tudo, eu realmente me apaixonei e aí estou trabalhando com isso, bem apaixonada, bem entusiasta ainda da confeitaria. E espero mesmo que só evolua. Eu fiquei atento, né, na receita que você mostrou pra gente. Você mostra alguns cuidados, alguns detalhes. Os bolos em si, eles têm muitos detalhes, assim, você tem que ficar atento para esses detalhes. Aí é que tá o truque, né? Porque eu comi em bolo lugar tal e é o mesmo sabor de outro lugar, mas não é aquela mesma textura, não é gostoso igual. Por quê? Porque confeitaria é uma ciência, a gente gosta de falar inclusive química dos bolos. Então, se você realmente não estudar para entender o que você está fazendo, o seu bolo não vai sair perfeito, né? Então é uma receita simples, né? Que você tem os ingredientes em casa, mas tem os truques de qual cenoura, de temperatura do forno, quantidade, porque se tiver muita cenoura o bolo vai solar. Então isso tudo faz com que qualquer receita funcione. Até a batida na forma, né? Você tem umas coisinhas aí para ficar atento. Bom, o tamanho da cenoura importa, influencia, né? A quantidade também, para não ficar um bolo pesado, porque a cenoura é só para saborizar, não é para ficar um bolo pedaçudo de cenoura. Pra gente aqui não vai ser tão interessante. E a temperatura do forno. A cenoura é um vegetal bem pesadinho, então ele precisa de forno para que ele suba e fique um bolo fofinho. Antes de eu comer aqui todo esse pedaço do bolo de cenoura, que tá uma delícia, quais são os bolos que você faz que seus clientes adoram, que é campeão de venda? Campeãozão, assim, eu nem sei te dizer, mas lá em cima, no topo mesmo, de saídas, tem um bolo chocolatudo, que é o bolo só de chocolate, massa, recheio e cobertura. Ele sai bastante, até porque é um bolo que é uma proposta bem infantil. As mães compram porque sabem que os filhos vão gostar, mas ao mesmo tempo os adultos gostam também, porque não é um bolo equilibrado, não é tão doce. E os bolos que vão doce de leite, seja ele doce de leite ou castanha com doce de leite, ameixa com doce de leite. Então, doce de leite pra gente aqui, pelo menos no meu público em Teresina, tem muita saída. E os bolos locais, os regionais, que são a cara do Piauí, você faz também? Eu faço pra gente, pra minha família, pra mim, né, pros meus amigos. E eu amo também a culinária local, eu sou muito apaixonada, eu gosto de tudo. E no meu Instagram mesmo eu já fiz tutoriais que deram muito certo, o Zan já tá aqui no segundo pesar correto, que foi como, por exemplo, o bolo de goma, que também tem muito truque no bolo de goma. E assim, a minha mãe e a minha tia que trouxeram assim os segredos pra mim, pra eu ter um resultado perfeito. Claro, testei várias vezes, fui entendendo, e eu sou daquelas que você precisa estudar bastante sobre o que você tá trabalhando, o que você tá fazendo, pra você entender e sair uma coisa perfeita. Então eu fui realmente estudar para entender o bolo de goma, para fazer um bolo de goma perfeito. O bolo frito também é a nossa cara. E também é uma receita que a gente já fez aqui, pelo menos na rede social, no Instagram e para os amigos, e também deu muito certo. Bom, pois eu finalizo por aqui, já no meu segundo pedaço, agradecendo você ter recebido a gente aqui, a nossa equipe, a mostrar como é que se faz um bolo de cenoura, que aparentemente é simples, mas requer assim alguns cuidados, e já me convidando para vir aqui de novo para ver esse bolo de goma, para saber como é que se faz esse bolo de goma e também o bolo frito. A gente pode vir aqui depois? Com certeza, eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar, porque o feedback quando eu ensinei para os meus seguidores foi assim sensacional, e eu tenho certeza que todo mundo quer saber qual é o truque do bolo de goma. Pois ótimo, pois eu vou, mais uma vez, obrigado, e eu vou aqui pro meu segundo pedaço.